Olá, amigos da TV Viena, eu sou André Zanotti e este é o programa Solução. O tema de hoje é economia colaborativa. Fique ligado. Olá, amigos da TV Viena, estamos começando agora o programa Solução e o tema é economia colaborativa. Você sabe o que é isso? Para isso eu trouxe um grande amigo de infância, Fábio Rezende. Ele é empresário, economista, pescador e mais um monte de coisa, churrasqueiro. Fábio, prazer em recebê-lo. Prazer é meu, André, prazer estar aqui com vocês. Aliás, falando em churrasco, o tema nasceu justamente no churrasco. Verdade. Na casa do Kiko. Kiko Mano, um abraço para você. Aliás, o Kiko até fez um elogio ao programa e receber um elogio do Kiko é uma coisa... Foi difícil, hein? Olha lá. Abraço, Kiko. Fábio, hoje nós estamos vivendo economicamente uma crise e existe uma possibilidade de se utilizar a inteligência ociosa para buscar soluções. Perfeito. E nesse meio surge exatamente a economia colaborativa, é isso? Exatamente, André. Na verdade, a economia colaborativa nasceu nos Estados Unidos, quando, no começo dos anos 2000, os Estados Unidos teve uma pequena recessão, né? E ela nasceu da capacidade de unir pessoas de uma variedade de capacidades enorme em torno de um projeto, né? Ela basicamente usa ativos ociosos na sociedade como um todo, certo? E no mundo, certo? Para resolver uma questão ou N questões. E aumentou vertiginosamente do começo de 2000 para cá com o maior uso e o maior acesso da internet a todas as pessoas, né? Se a gente fosse definir a economia colaborativa, ela é baseada no conceito pessoa-pessoa, que em inglês chama peer-to-peer. Esse conceito basicamente se ampliou com o advento do Facebook, de uma grande rede social, certo? Que as pessoas chamam isso dos 5 Cs. Se eu não me engano, crie, curta, compartilhe, convide, comente. E tem mais um comente. Obrigado. E tem mais um comente. Que basicamente isso envolve, se você tem um problema, certo? Você joga esse problema para as pessoas, então você cria uma demanda ou uma oferta de alguma coisa, certo? Em rede para muitas pessoas. E aí você compartilha esse problema, essa questão, né? Você, na sequência, o que você faz, né? Você chama pessoas para te ajudar a resolver esse problema, certo? Aí, o que você faz? Você escolhe os convidados que podem participar da solução desse problema, né? E você, no final do processo, você comenta se foi bom, se foi ruim, e você gera isso um ciclo constante de pessoas resolvendo problemas, trazendo soluções e assim por diante, e a coisa tem uma amplitude muito grande, né? Então, basicamente, é você usar ativos ociosos, inteligência, ativo ocioso de fábrica, etc., para atender alguém que tem uma demanda específica em qualquer lugar do globo. Claro. Aqui, por exemplo, na nossa região, você vê alguma forma que a economia colaborativa pode ser usada, tanto na indústria de roupas, comércio, indústria civil, enfim, aqui na nossa região, ela se encaixa? Eu acho que ela se encaixa em qualquer região, não só aqui na região nossa, né, do Vale do Paranapanema, vamos falar assim, mas ela se encaixa no globo todo. Em que medida? Em que medida, por exemplo, a gente tem um problema ou alguém quer criar alguma coisa ou quer empreender, né? Vou dar um exemplo que poderia acontecer aqui na região. Eu tenho um problema, eu preciso de um aplicativo,
certo? Para atender uma demanda específica da minha empresa, certo? Eu coloco essa demanda minha, o problema na internet, em alguns sites específicos. Esse problema ele vai atingir milhões de pessoas com capacidades de atender a minha demanda no mundo inteiro. Você relata o teu problema, coloca um orçamento, certo? E quem quiser te atender dentro daquele orçamento te manda um projeto, certo? Ou uma solução possível para aquele problema teu. Então você consegue resolver isso, né? Rápido. Então esse é um exemplo. Você pode ter outros exemplos, como não só da questão de aplicativos de tecnologia, etc. Mas você pode ter uma coisa muito simples que é, por exemplo, fazer uma camiseta. Eu quero fazer uma camiseta, eu não sei desenhar. Então eu coloco, num site específico, que já existe, que é só de camiseta, certo? Eu quero desenhar a camiseta com tema tal. Eu dou o tema tal, vem vários designs do mundo todo, certo? Coloca a linha de design dele, o portfólio, você escolhe, fala que você tem um orçamento, o cara te manda o desenho, você já tem o desenho da camiseta. Você tem um outro, você coloca o outro, eu quero produzir camiseta. Tem gente no mundo inteiro com capacidade ociosa para produzir camiseta. Claro. E assim por diante. E você consegue, e mesmo vender, você pode colocar, vender, distribuir, mandar pelo correio e assim por diante. Então é uma coisa que não tem muito fim, né? Então, quer dizer, por exemplo, eu estive acessando os dois portais, o Crowdsource e o Airbnb, esses são exemplos... São exemplos, né? O Crowdsource é um exemplo na verdade, de economia colaborativa, onde você põe projetos e as pessoas enviam dinheiro para aquele projeto dar certo, né? Então esse é um tipo de site. O Airbnb, ele é um site de economia colaborativa, mas ele em si tem uma renda, ou seja, ele usa as pessoas que têm um quarto vazio num lugar bonito, em qualquer lugar do mundo, quer alugar aquele quarto, certo? Ele coloca no Airbnb, tem um cadastro prévio, etc. Então você pode alugar um quarto numa casa, ou num prédio, ou em qualquer lugar do mundo, certo? Muito mais barato e em conta do que um hotel, ficar numa casa de família e assim por diante. Então você cria uma rede, né? Só para te dar um exemplo, o Airbnb tem hoje mais quantidades de quartos disponíveis do que o Hilton. O Hilton demorou 60 anos para construir 120 mil quartos, né? O Hotel Hilton, né? O Airbnb, eu acho que, se eu não me engano, tem 220 mil quartos em 4 ou 5 anos. Então, à disposição. Então são coisas, você consegue colocar isso muito rápido, muito fácil, né? E você consegue acessar uma gama de pessoas muito amplas, uma gama de conhecimento muito ampla e uma gama de serviço muito grande. A grande dificuldade que a gente vai ter para acessar essas coisas, eu acredito, muito é um pouco a questão da língua, ainda não tem muito nada específico em português, mas hoje você tem tradutores espontâneos de inglês na internet, e basta um pouquinho de esforço, de compreensão, essas coisas assim, para poder navegar e claro, precisa gastar um tempinho, não é tão fácil. Mas você se adapta, da mesma forma que você aprendeu a mexer no Facebook, você também aprende a mexer numa ferramenta como essa. Aos poucos, com o prazer, você resolve todas essas questões, né? Exatamente, tá certo. Esse é o programa Solução e eu gostaria de chamá-lo a participar deste programa. Por favor, mande o seu e-mail para solução@tvviena.com.br ou ligue para o telefone 3323-2739. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Ao longo de 28 anos de história, a Casa Imobiliária em Assis se preocupa em construir o amanhã. Esse é o maior diferencial de uma empresa que tem tradição e trabalha desde já para estar no futuro. E com parceiros e colaboradores de confiança e credibilidade, a Casa Imobiliária tem prestado um excelente serviço à comunidade, que começa na abordagem ao cliente, acompanhamento e conclusão da negociação. É dessa forma que esta sólida empresa construi uma marca que em 2015 completa 28 anos. Experiência e know-how fazem da Casa Imobiliária uma referência quando o negócio é investir no futuro. Casa Imobiliária, um bom motivo para negociar.
Estamos de volta com o programa Solução e o tema de hoje é economia colaborativa. Estou aqui com o Fábio Rezende Barbosa. Fábio, tá bom, nós discutimos até agora o que é economia colaborativa, mas tá, vamos a um exemplo. A minha situação econômica não é legal, eu quero resolver minha vida. De que forma então eu busco as informações? Existem livros, existem cursos, como é que eu me engajo, como é que eu começo a usar essas ferramentas para poder modificar a minha situação econômica? Entendi. Eu acho que a grande questão, André, primeiramente, é o seguinte: a gente está um pouco acostumado a ter respostas prontas, certo? A gente vem basicamente de uma cultura onde eu tenho recorte e cola, ou eu decoro, né? Tudo de alguma maneira está pronto, as respostas são prontas, as fórmulas são prontas e assim por diante. E nesse sentido, vamos falar da economia colaborativa e dessa nova questão, por exemplo, de redes sociais, internet, te dá uma amplitude de você procurar as próprias respostas. Isso eu acho que tem que trocar um pouco o mindset, certo? Ou seja, como você configura um pouco a tua busca por respostas e por soluções dos seus problemas. Vou dar um exemplo que eu vi esses dias, muito interessante. Um menino de 5 anos estava jogando um videogame, ele não conseguia passar de fase, certo? Ele estava desesperado, começou a chorar pro pai dele e tudo mais, né? E foi uma coisa que me impactou. O pai dele falou: por que você não procura no YouTube como é que os jogadores de game faz? O moleque não teve dúvida, foi lá, procurou no YouTube como é que fez, aperta 2 vezes para o alto, para cima, para baixo, no controle lá do PlayStation dele, o moleque passou de fase e ficou feliz da vida. Certo? Então, assim, se você começa a buscar respostas de uma maneira um pouco diferente, né? E hoje você tem vídeos, você tem sites, você tem maneiras de achar respostas um pouco diferentes, né? Para os teus problemas. Eu acho que aí que está a grande questão e a grande beleza um pouco dessa colaboração de um monte de gente. Porque, na verdade, todo mundo gosta de dar palpite. Todo mundo gosta de dar palpite, né? É verdade. Então não tem como, você tem que usar esse todo mundo dá palpite, seja ele aqui do seu lado ou seja ele do outro lado do mundo. Sim. O grande problema vai ser a língua no final das contas, certo? Mas hoje com essas ferramentas tecnológicas, tá relativamente os tradutores simples. Rápidos ali, não vai ficar perfeito, mas dá sentido. Né? Dá sentido, dá para entender. Então eu acho que a grande questão hoje, basicamente, é como a gente busca soluções diferentes e customizadas para os nossos problemas, né? A gente pode começar a pesquisar, alguém já fez, você tem milhões de tipos de resposta para a tua pergunta. Sim. Né? Você vai ter que escolher aquela que melhor te encaixa. Mas na teoria é muito bonito, mas e na prática? E você? Você já usou? Deu certo? Não deu? Olha, eu já usei algumas vezes. Vou dar algum exemplo aqui, você falou de pescaria e tal. A gente usa um pouco para desenvolver algumas iscas artificiais, certo? Alguns problemas, aí é uma questão de, vamos falar assim, muito de hidrodinâmica, de como a isca artificial trabalha na água, certo? A gente coloca esses problemas num site, certo? Coloca um pouco o tipo de design que eu quero e um engenheiro vem com uma solução para a gente. A gente escolhe a melhor solução, normalmente são 3 ou 4 finalistas num site desse e a gente sai com o projeto. Né? Custa muito mais barato do que contratar um engenheiro, eu tenho muito mais cabeça pensante para a solução do meu problema e muitas vezes saem coisas um pouco diferentes do que a gente está acostumado, mas faz parte. Então, mas nessa linha que você está dizendo, então, até usando o exemplo anterior das camisetas, então quer dizer que eu posso vender camiseta sem desenhá-las, sem ter a fábrica da camiseta. Aí essa pessoa que fabricou pode até mandar para alguém que venda essas camisetas para mim, e eu então vendo sem nem participar dessa cadeia toda, sem ter nenhum funcionário. Na verdade você faz isso, é exatamente isso. A grande questão é o seguinte, é que você ligou todos os pontos. Igual quando a gente era pequeno tinha 1, 2, 3 e tudo mais, você ligar os pontos. Basicamente você vai ter que fazer isso, ligar todos os pontos da cadeia, certo? E você tem ferramentas para ligar todos os pontos da cadeia, hoje em dia. Você liga todos os pontos da cadeia, desde a produção, o design, até a venda e
o consumidor final, você tem ferramentas para fazer isso hoje. Sim. Né? Como a gente falou anteriormente, demora um pouco para entender todas essas ferramentas e ligar todos esses pontos. Mas a partir do momento que você começa a dar o primeiro passo, o segundo fica mais fácil, o terceiro fica mais fácil e assim por diante. Sim, então nesse caso também até concorrentes poderiam acabar se unindo, né? Porque de repente alguém quer vender algo que você tem em estoque e eu também, e exatamente, tem um potencial maior que é nosso. Uma coisa simples da gente pensar são sites como, por exemplo, a Privalia, né? Que ela pega o quê? Ela pega o estoque dessas grandes companhias de esporte, né? Que na mudança de coleção tem estoques enormes e ela precisa dar um fim nesse estoque. E ela junta tudo isso e vende muito mais barato. Se você pensar, assim, um exemplo um pouco maluco, mas que talvez, né, quem sabe, você tem um monte de lojas. Essas lojas todas, no final de coleção, tem estoque. Por exemplo, agora está acabando o inverno, quantos casacos vão ficar em estoque? Nossa, aqui na região? Não sei. Certo? De repente você tem uma coisa que junta todo esse estoque e vende. Sim. Vende muito mais rápido, vende mais barato, atinge uma população e fica todo mundo feliz sem estoque. Sim. Porque às vezes você precisa ir numa loja, tem um casaco, na outra tem 3, na outra, e você vai em 15 lojas. Se você une tudo isso numa loja só, tem 60, 100 casacos, onde você pode fazer isso. E o cara precisa vender o estoque. E quanto mais rápido ele vender o estoque, ele não vai ficar com casaco no verão. Sim. Né? Muito mais, ele está com capital empregado parado. Sim. Ele pode vender esse estoque em conjunto. Com o cara, com o vizinho do lado. Todo mundo saiu ganhando. Agora, tem que entender que é colaborativo. Compartilhado. Claro. Exatamente isso. Ô Fábio, e essa fórmula só funciona para pequenos investidores, para pequenos empreendimentos ou não? Grandes empresas também se utilizam da economia colaborativa? Grandes empresas se utilizam isso. Estou vendo um ar-condicionado aqui no estúdio de vocês, vou dar um exemplo do ar-condicionado. A GE, General Electric, tinha um problema de um ar-condicionado e ela quis reduzir o tamanho do ar-condicionado, mas manter a potência do ar. Era uma coisa complexa, eu não sou engenheiro, não sei te falar, mas eu sei do exemplo, né? Era uma coisa complexa. Você tem um portal de cientistas do mundo todo que solucionam problemas complexos como esse. Ela colocou o problema dela do ar-condicionado, o dimensionamento que ela queria e o problema que ela queria, certo? Nesse portal veio gente do mundo inteiro, cientistas do mundo inteiro, colocando soluções. Ela escolheu 2 soluções e desenvolveu 2 projetos em paralelo, acabou tendo 2 soluções, 2 tipos de ar-condicionado e saiu 1/3 do preço do que se ela fosse investir e gastasse capital dela mesma. Então eu acho que aí está um excelente exemplo. É uma mega companhia, fatura 130 bilhões de dólares. Então você tem da camiseta, da isca, do ar-condicionado, uma companhia que fatura 130 bilhões de dólares e utilizando esses canais. Até os casacos que estão nas lojas de Assis. Nas lojas de Assis, exatamente. Esse é o programa Solução. Sugira novos temas, sugira novos convidados. Faça parte, esse programa também constrói cidadania. Para isso, envie um e-mail para solução@tvviena.com.br ou ligue para o telefone 3323-2739. Nós vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Fique ligado. Ao longo de 28 anos de história, a Casa Imobiliária em Assis se preocupa em construir o amanhã. Esse é o maior diferencial de uma empresa que tem tradição e trabalha desde já para estar no futuro. E com parceiros e colaboradores de confiança e credibilidade, a Casa Imobiliária tem prestado um excelente serviço à comunidade, que começa na abordagem ao cliente, acompanhamento e conclusão da negociação. É dessa forma que esta sólida empresa construi uma marca que em 2015 completa 28 anos. Experiência e know-how fazem da Casa Imobiliária uma referência quando o negócio é investir no futuro. Casa Imobiliária, um bom motivo para negociar. Estamos de volta com o programa Solução e o tema de hoje é economia colaborativa. Para isso estamos aqui em nossos estúdios com o Fábio Rezende Barbosa. Fábio, você disse que em vez de buscarmos entender a fórmula,
muitas vezes as pessoas elas buscam aquelas que já estão prontas, ou seja, querem as respostas ou as respostas decoradas. Por que isso? Por que você acredita que a nossa cultura assimilou esse tipo de comportamento? Eu acho que tem muito a ver, bom, é uma complexa pergunta, né? Você me pegou, pois vamos lá, eu acho que tem muito a ver um pouco primeiro, a maneira cultural nossa, né? Eu acho que a gente tem histórica mesmo. Histórico, e uma questão muitas vezes que a escola, vamos falar, que a gente fez, ela é baseada um pouco nisso. Eu acho que agora está mudando um pouco, matérias interdisciplinares, etc. Sim. E tal, né? Mas a gente lembra que, né? Eu lembro do seu Duda dando aula. Um abraço também pro seu Duda, né? Dando aula, né? E tinha lá química, física, aquele monte de fórmula para você decorar, você fazer vestibular, eu não sei lá quantas fórmulas você tinha para decorar. Nossa, não era uma coisa absurda. Caramba. Aí ficava inventando nome, tipo, tem 2 pimentas no meu quibe, tem um monte de coisa de fórmula que a gente ia tendo que decorar e tudo mais, etc e tal. Né? E eu acho que essa maneira de decorar as respostas, né? E achar que hoje a gente tem esse padrão de resposta pronta, né? Eu acho que não é mais a maneira que o mundo está se formando e vai caminhar daqui para frente. Uma das grandes questões hoje de gestão, estamos falando muito de gestão colaborativa, horizontalização da comunicação, essa coisa toda. Nada mais certo, do que você escutar o que o outro tem a dizer. Claro. Você perguntar qual que é o ponto de vista dele, saber um pouco no que ele pode ajudar para resolver aquele problema e assim por diante. Né? É ter um time, de fato, pensando num problema. Não é tendo um chefe, um técnico ou um professor pensando num problema. Né? Hoje em dia é muito mais, eu acho, que a gente botar o problema e ensinar como buscar as soluções do que dar a solução pronta. Na verdade, a gente volta um pouco num ditado antigo, que vou relacionar a pescaria de novo, certo? Que é não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Eu acho que é muito mais ensinar a buscar soluções. Claro. E esse ensinar a buscar soluções está muito mais em escutar, perguntar e pensar fora da caixa. Quem é que pode me ajudar a resolver esse problema? Quem é que já passou por esse problema, já teve experiência com esse problema? E a internet está aí hoje para ajudar a gente a ver isso de uma maneira muito, muito grande, muito ampla, né? Para ajudar a gente a resolver os problemas nossos. Não só os problemas do cotidiano, mas os problemas de negócio também. Eu acho que a grande questão nossa hoje em dia está aí. Como é que a gente em si consegue inserir esse novo elemento, que na verdade não é muito novo, relativamente velho, né? Você saber perguntar, escutar, trazer gente para colaborar para resolver o teu problema, não é ter fórmula pronta. Talvez acho que nunca na nossa história, pelo menos uma análise mais rápida, nunca tantos paradigmas foram quebrados com tanta frequência como agora. Né? Exatamente. E eu estava lendo um livro agora esses dias, dizendo que a comunicação ela se baseia em 65% na audição, 20% na fala, 9% você escreve e 6% você, me desculpa... Gesticula? Bom, são gestos. Então, se 65% é ouvir, então a gente tem que calibrar o ouvido, né? Busque essas informações, ouça essas informações. Em vez de se vitimizar, exatamente, não é isso? Bom, estou com um problema, ótimo, então vai buscar a solução, não viva o problema. Talvez o mundo está forçando você a passar para o outro lado. Não seria isso? Eu acho que tem muito o seguinte... Né? Tem muito também, não existe resposta. É assim, né? É assim, né? Aquela síndrome de Gabriela. De Gabriela, Então, assim, a gente fica um pouco travado com isso. Né? Se a gente destravar isso, falar assim, não, eu tenho solução, eu vou buscar, eu preciso de ajuda. Porque, na verdade, você só ajuda quem quer ser ajudado, muitas vezes. Né? Claro, quem não quer ser ajudado, então você quem está pedindo ajuda, né? Você ajuda. Agora, o palpite, todo mundo gosta de dar também. Então tem que aproveitar que todo mundo gosta de dar palpite. Fábio, para terminar, eu gostaria de pedir para você, caso você ache necessário,
para você fazer as últimas considerações. Ok. Bom, eu acho, primeiro, respeito do tema. Obrigado pela oportunidade, tá? Eu acho que é um tema novo, ele não é totalmente definido. Eu acho que é um sistema evolutivo, vamos falar assim, essa coisa nova. A gente ainda não chegou no fim, certo? Ela não tem uma teoria definitiva, ela tem uma teoria em evolução. Sim. Eu acho que essa que é a grande diferença um pouco das doutrinas econômicas antigas, né? E a gente tem que acompanhar e entender como é que essa evolução da economia, da internet e do mundo pode ajudar o nosso dia a dia. É buscar isso, trazer isso, ou tentar trazer isso para o nosso dia a dia. Foco na solução. Foco na solução, não no problema. Fábio, obrigado, um grande prazer recebê-lo. A gente já está ensaiando essa entrevista há algum tempo. Amanhã a gente se encontra no Renato, se Deus quiser. E para você, mais uma vez fica aqui meu convite. Ligue para nós, o telefone é 3323-2739 ou mande um e-mail para solução@tvviena.com.br. Eu sou André Zanotti e espero você no próximo programa. Até mais!